Olá, pessoal. Eu estou vendo um pessoal todo aí no LinkedIn brigando porque o que a cloud gera não está bom, que está gerando muito problema, porque isso, porque aquilo, e assim, é sempre reclamação, mas ninguém fazendo a sua própria parte, né? Isso que eu acho complicado. Então, assim, a ferramenta, eu conheci o Cloud atrasado, conheci semana retrasada, apareceu um crédito lá no meu VS Code. Eu achei estranho, que eu achei, nossa, o Copilot deu uma melhorada assim fundamental. E quando eu fui olhar, estava usando o Sonnet, né? E eu não lembro de ter comprado o Sonnet nem nada, mas enfim, estava lá. E aí eu acabei utilizando os créditos para fazer algumas coisinhas. Na realidade, eu comecei portando um back-end que eu tinha em Node para Go. E foi, pumba, perfeitinho. Eu falei, nossa, a ferramenta aqui tá legal. Aí que eu fui entender que eu estava usando o Sonnet. Aí fiz uma porrada de coisa e acabou os créditos, acabei comprando US$ 20 de Sonnet. Tá? E olha, esses US$ 20 aí me renderam coisa que eu demoraria uns 4 meses para fazer, 3 meses, vamos dizer assim. Tá? E eu fiz em uma semana. Né? Só que assim, o pessoal está delegando tudo para o cloud como se o cloud fosse um super ser humano. Eu vejo o cloud como o teu apoio, né? Com uma senioridade na linguagem de programação, tanto no React quanto no Go, por exemplo, que é o que eu estou usando, mas você ainda tem que fazer a sua parte. Tá? Então, eu não coloquei aqui todos os meus requisitos que eu tenho numa outra pasta no meu computador, tá? E salvo num outro lugar. Mas eu fiz aqui um exemplo de como é que eu estou fazendo. Então, eu tenho aqui uma especificação funcional. Eu chamo de especificação funcional porque eu tenho 38 anos que eu estou nessa área e eu sempre chamei de especificação funcional. Várias empresas que eu trabalhei chamavam de especificação funcional. Agora mudou o nome, agora use case, aí já vai para porra. Vou perder meu tempo com isso, entendeu? Chamo de especificação funcional que está aqui bem claro o que tem que ser feito. Tá? Resumo: manter o cadastro de municípios com listagem paginada sob demanda, lazy loading, vídeos na grade, vínculo obrigatório com o Estado. Bom, enfim, escrevi aqui todo o requisito. Quem são os atores, usuários, sistema, contexto objetivo, município, referência geográfica, tal. Fluxo principal. O sistema apresenta a página cadastro nesse lance aqui, tal, obedecendo isso, tal. Fluxos alternativos, extensões. Aí tem algumas coisinhas mais, as regras de negócio, tá? O tratamento de exceções, modelagem de impacto técnico, ainda mexe aqui na questão a modelagem do Postgres, né, a tabela, tá, e a foreign key, a chave estrangeira, enfim. O back-end em Go, quais são as APIs, quais são os endpoints ali, né? O front-end React, paginação, tal, 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 critérios de aceite, tal, 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 observações, documentos de apoio. Tá? Então, assim, eu gero esse template, aí eu vou ali se bem que eu mudei, eu estava num outro projeto, eu renomeei e tal, perdi a primeira numeração, comecei uma outra numeração aqui, enfim. Mas assim, eu estou aqui, eu gero esse documento, aí vou lá no próprio GitHub, que esse aqui já está no GitHub. Vou no GitHub, vou pegar as fechadas. Vou pegar as fechadas. E crio e repasso, transcrevo tudo aquilo que eu escrevi lá no documento, eu transcrevo para cá, copio e colo, tá? E aí gero. Aí ele vai me dar o número. Esse número eu volto lá e coloco lá com a especificação 50, tá? Se bem que eu tenho bem muito mais do que 50 especificações. E aí, minha parte também, né? Pegar e implementar. Então, vamos lá, cadastros básicos, municípios. Esse aqui é o meu padrão de tela. Esse aqui é o meu padrão de tela. Tá? Um botão aqui, criar. A partir do momento que você já tem eles criados, você tem aqui o botão de edição, né? E o botão de exclusão com prompt, claro. Né? Filtros. Então, vou procurar Rio, por exemplo. Opa, estou no teclado errado. Vou procurar Rio, por exemplo. Ele vai me trazer, não tem um Guaru. Deixa eu ver se tem Guarujá. Tá? Então, você tem um filtro ali. Né? Esse aqui é o padrão das minhas telas. Estados vai estar do mesmo jeito.
outros cadastros, rotinas, vai estar do mesmo jeito, é o meu padrãozinho, é esse aqui. Tá? Então, assim, como já tem esse layout, esse padrão, eu simplesmente vou lá e escrevo a especificação funcional. E depois eu faço o quê? A minha parte, eu testo. Eu leio também os fontes que ele gera, porque é um monte de fonte que ele vai gerar. Para cada coisinha dessa aqui é muita coisa. Tá? No Go, no back-end, ele vai gerar os repositórios, os services, os handlers. No front-end, ele vai gerar as pages, vai gerar os services, tem o banco de dados, tem uma série de coisas aqui. Tá? Então, assim, eu vou olhar cada coisa que ele fez, vou conferir. É muito rápido. Pelo tanto de coisa que ele escreve, é muito rápido. É muito rápido. Então, assim, antes de sair por aí reclamando, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Um detalhezinho. Em 2023, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu queria, por exemplo, alterar o tema, tá? Vamos dizer que eu seja cegueta, eu quero aumentar, não sei se está grande aqui, não. Eu quero aumentar a fonte, tá? Aí, se eu deslogasse e me logasse com outro, tá? Ele mantinha o preto aqui, tá? Se eu deslogasse novamente e viesse aqui, ele salvava o estado. Na época, em 2023, eu fui em todos os fóruns, eu pedi suporte para Primary React, eu fui no Stack Overflow, eu fui oh caramba, como é o nome daquele negócio lá, internet, no Discord. Eu fui em vários fóruns pedir, pessoal, como é que eu faço isso? Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Nada funcionou, nada. Não dava para salvar o estado. Tá? Aí pedi pro Gemini, pro Sonnet me ajudar aqui, rapidinho ele fez o negócio. Tá? Então, assim, é uma senhora ferramenta para poder te ajudar aí, na maior parte dos cadastros, coisas interessantes que ele faz, tá? Por exemplo, se eu venho aqui, não, se eu venho aqui, por exemplo, tá? Não, tipos de empresa, obrigações legais. Aqui. Se eu escolher que essa abrangência federal está tudo bem, se eu escolher que é estadual, ele vai me pedir estado aqui embaixo. Se eu pedir municipal, ele vai só o município. E se eu pedir o bairro, que são casos raros para o que se aplicação aqui, eu vou simplesmente escrever o bairro aqui. Tá? Então, são coisas, detalhezinhos assim que quem não domina o React, que é o meu caso, por exemplo, eu demoraria muito tempo para fazer. E ele faz assim muito rápido e fica muito bacana. Tá? Então, pessoal, parem de falar mal do cloud, aprendam a usar a ferramenta, tá? Tem aqui o GitHub, você tem as issues, você cria suas issues, passa só, cadê? Você só passa isso aqui no chat do Cloud, tá? Do Sonnet, ou o que seja lá. Você só passa isso, não precisa ficar falando, não precisa... Um detalhe, cada vez que você falava, pô, legal, era isso mesmo que eu precisava. Tem gente que ainda faz isso aí. Tá contando o token, está comendo o token. Tá? Então, simplesmente eu pego, escrevo o requisito e passo só isso aqui no chat do Sonnet. Ele vai lá e pumba. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte também. Tá? Não é só falar, pô, que legal, que bacana, mas não está funcionando, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Tá bom? É isso aí. Eu sou Carlos Amaral, pela sua atenção, muito obrigado.